Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Croissant Cast. Eu sou a Gigi, eu estou aqui com o Felipe E aí, pessoal? e no episódio de hoje a gente vai falar sobre... Sobre comida, culinária e cultura gastronômica francesa. Na real, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. O nosso primeiro episódio é hoje. E a ideia do Croissant Cast é que a gente traga pra vocês um pouco sobre a cultura francesa, sobre como que é a vida aqui. Eu e a Gi, a gente tá morando aqui já faz alguns anos, né, Gi? Isso aí. E daí a gente quer trazer isso pra vocês. Várias curiosidades, várias informações interessantes. Seja você alguém que esteja pensando em vir pra França, seja alguém que você simplesmente quer algum entusiasta da cultura francesa. Nosso objetivo é trazer informações interessantes, importantes e... Enfim, que possa ajudar vocês a ter uma visão melhor do como que é aqui na França, né? Porque às vezes quando a gente tá no Brasil, a gente imagina tanta coisa e quando a gente aqui é diferente, ou vice-versa, tem coisa que a gente nem imaginava e que a gente vê e descobre aqui, né? Então é isso. E no episódio de hoje, como eu tinha dito, a gente vai falar um pouco de comida, tudo isso, né? Culinária e essa cultura Porque gastronômica, bela cultura gastronômica a gente é francesa. gordinho, então o primeiro episódio tem que falar de comida francesa. Tinha que ser, né? Brainstorm, a primeira coisa que sai, vou falar de comida, tá ligado? Tipo, por que não, né? Mas é porque a França também, ela. Acho que. Óbvio que a gente tem esse lado gordinho da gente, mas é porque a França também tem uma cultura gastronômica muito forte, né? Acho que, sei lá, se você perguntar pra alguma pessoa aleatória, alguma pessoa aleatoriamente pra te falar coisas que ela pensa sobre a França, uma das primeiras coisas que passa pela cabeça dela quando ela pensa na França, ela vai falar de vinho, já vai começar depois a falar de croissant, de comida, de coisas assim, né? Por isso É que é o só nosso da Croissant gastronomia Cast. francesa. É, por isso que é o croissant cash até, né? Então, a gente vai falar um pouco disso. A gente vai começar. Acho que um negócio legal pra falar um pouco é. O que você acha, Gigi, do cotidiano, assim? Quais são as comidas que a gente encontra no cotidiano aqui na França? Sei lá, quando a gente sai de casa, quando a gente passa no caminho do trabalho, num dia a dia comum, assim, qual tipo de comida que você cruza e qual que você curte, o que você pode contar aí pra gente um pouco também? Ah, eu começo falando logo das pâtisseries francesas, eu adoro, né, da viennoiserie, que são comidas, a padaria daqui da França, e aí tem as seções de pâtisserie, que são bolos, tortas, e viennoiserie, que são o pão chocolat, que é muito, muito bom, que a gente come logo no café da manhã, Coração. o croissant, chouquette. Chouquette é uma bolinha de açúcar, gente. Mas você não pode conhecer porque senão você vicia naquilo ali logo de É. manhã cedo. Mas isso é legal também, esse negócio da cultura da padaria aqui. Porque assim, a padaria aqui ela é bem completa, né? Às vezes ela tem essas três coisas juntas dela, então ela pode ser ao mesmo tempo. Eles têm três palavras diferentes, né? Que eles usam bastante, assim. Uma é a boulangerie, que é pra venda de pão em si, né? Principalmente de pão e tudo. Boulangerie é a É a padaria. padaria clássica. Só que muitas vezes existe também a viennoiserie, que é o que vem de viennoiserie, justamente, que é tipo essas pão Massas. chocolate, croissant, são essas coisas também. E tem a pâtisserie, que vem de tudo que é feito numa base de uma massa específica, que eles usam, que eles chamam de pâte, né? Massa, então fica esse nome pâtisserie. Aí, mas às vezes, uma boulangerie, ela regrupa essas coisas. Então, você entra numa boulangerie, você vai encontrar não somente pão clássico, assim, baguete, mas você acha também croissant, pão chocolate. E você acha esses doces de pâtisserie que são muito bonitos, assim, eles são muito bem feitos. Tem torta de limão, torta de morango, torta de É de encher os framboesa. olhos, É. realmente. Mas tem alguns que são específicos, né? Então, por exemplo, na rua, muitas vezes você passa em frente a um comércio que é só patisserie. Então, eles são especialistas em patisserie e eles são ainda melhores nisso, né? Quando o cara é especialista, dá pra ver que muitas vezes ele manja mais ainda do que a boulangerie, que quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E, nossa, realmente enche os olhos, assim, é impressionante, né? Então, o meu preferido é o pão chocolate, que é o que eu como logo de manhã cedo, no café da manhã. Já é uma diferença grande entre a França e o Brasil, que na França o café é doce, né? Assim, não que Salgado, seja. na real. Na Ah, não, França o assim, sim, café não, é foi mal, desculpa, doce, verdade. Não, exatamente. Tipo assim, não é que o no café em si Brasil é o salgado. café como refeição, você diz, né? Então, tipo assim, quando a gente vai tomar um café da manhã aqui na França,
a gente tende a, para acompanhar o café da manhã, comer coisas doces. Os franceses, assim, a cultura francesa no geral, né? Isso. Sendo que no Brasil, quando a gente pensa no café da manhã, a gente sempre pensa em comer coisas salgadas. Então, dá algum exemplo, por exemplo, do que a gente come acompanhando o café da manhã aqui na França, vai? Então, enquanto no Brasil a gente come uma tapioca com café que eu adoro. É porque a gente é do Ceará, Aqui, muita gente a fala gente é do tapioca. Ceará, né? Eu lembro logo da Tipo, tapioca da porque tapioca, somos né? cearenses. Não esconde, né? Mas pode ser um misto quente também. Pode ser um misto um pão quente com também. queijo, presunto, ou sei Então, lá. algo salgado com café, né? Na manhã. E na França, a gente come esse pão chocolat ou a chouquette, que é uma massa de pão doce, como se fosse. E aí vem um recheio de chocolate nesse pão, que acompanha o café amargo. No começo eu tinha preconceito, achava que era ruim ter o café da manhã doce, mas hoje em dia eu sou super acostumada e adoro. E mesmo quando eles comem também, tipo... Mesmo quando eles comem baguete mesmo, pão de padaria, né? Eles não vão comer de manhã... vamos supor, eles não vão fazer ovos mexidos e comer com pão, assim. Eles vão fazer, tipo, tem uma geleia de morango, uma geleia de framboesa. Isso. E daí eles comem pão Eles com comem geleia, o assim. que eles falam de tartine, que é o pão, uma torrada com a geleia. Né? Aí tem geleia de framboesa, geleia de morango e com café, que é bem comum, bem típico também. Eles têm uma coisa tartinê, né? Que eles chamam exatamente, como você disse. E aí tem essa grande diferença, né? Do nosso café da manhã pra eles. E essas coisas se encontram muito nesses, como a gente falou, na padaria, na patisserie, na viennoiserie. Mas e aí, depois do longo dia, assim? Você falou que se for de manhã, e se a gente já for pensar mais no almoço, assim, quem a gente pode trazer aqui pro pessoal como, sei lá, as comidas que a gente Então. acharia, vamos supor, o equivalente do PFzão francês, assim, sabe? Então, aqui tem muito restaurante que eles chamam de bistrô, que eles colocam a mesa na calçada, principalmente no verão, na primavera, e curtem olhar pro dia e passar um tempo nesse restaurante. É importante falar que aqui na França eles dividem a refeição em vários pratos. Então, no almoço, por exemplo, eu vou ter a entrada, o prato principal e a sobremesa separado. Então, quando você vai para um restaurante almoçar ou jantar, você precisa ter um tempo, você precisa ir relaxado, sem pressa. Aqui na França não tem cultura de self-service, uma diferença, né, que a gente não acha muito porque, aqui na França do Brasil, talvez em para relação ao complementar, Brasil. né? Complementar o que tá dizendo. Realmente, a cultura de comer na França é algo muito forte. Então, assim, não é só o comer em si a refeição do almoço, mas é a cultura de, o Aproveitar bem o almoço momento, é um né? momento que eu aproveito bem da culinária que está diante de mim, mas eu aproveito também para conversar com as pessoas que estão comigo, para trocar ideia, enfim, para desenvolver uma relação, para trocar um conhecimento. E isso não somente no final de semana, mas mesmo na semana, assim. Então, normalmente, mesmo nos restaurantes, quando o pessoal vai almoçar durante a semana, a gente tem essa cultura. Você pega uma entradinha, depois você pega o prato. E você pega o prato, come-se devagar, assim. Não é como... no Brasil, muitas vezes a gente come bastante rápido, né? Pra voltar pro trabalho e tal. Eu conheço também muita gente que trabalhou em países mais como a Inglaterra, como os Estados Unidos, onde você muitas vezes come só um sanduíche diante em frente ao computador e tal. Mas aqui na França eles prezam muito, assim, por ter uma refeição com calma, conversando bem com calma com as pessoas. Então, normalmente o almoço ele demora, assim, ele demora 1 hora e meia, é um bom tempo de almoço, assim, uma vez que você tá no restaurante, né? Se você estiver apressado, você não vai para restaurante, assim. Eu conheço os meus colegas de trabalho, às vezes tem que gerir o tempo e não tá apressado, então eles vão no supermercado, compram uma salada, almoçam no trabalho ou um sanduíche na padaria. É comum também. Mas se você for para o restaurante, você tem que saber que vai demorar, que tem esse protocolo de entrada, prato principal e sobremesa, e já aproveitar realmente o tempo, assim. Você não vai estar apressando o garçom para entregar rápido, porque você tem que sair rápido, não. Mas acontece, de fato, assim, de alguém tá onde alguém tá, vamos supor, uma pessoa X do escritório, tá muito apressada, ela come só um sanduíche mais rápido, em 20 minutinhos e já volta, assim, né? Mas a maioria da galera realmente tem essa cultura de parar mesmo e ter uma refeição legalzinha, conversando, trocando ideia. Então, acho que normalmente o tempo de empresa, acho que eu nunca... Normalmente o tempo de empresa que eu conheço que trabalha aqui com a gente, ou nós amigos que trabalham por aqui também, é tipo 1 hora e meia, assim, no mínimo. Tipo, acho que o tempo de duração de 1 hora de almoço, acho que eles não sei nem se enrolam, talvez só em alguns certos tipos de trabalho, assim, mas acho que no geral eles têm um tempo de almoço bem grande, assim. Porque no Brasil, normalmente, muitas vezes é 1 hora só de almoço, né? Tipo assim, 1 hora de almoço e dá tempo, porque no Brasil a gente come rápido.
Mas aqui é nesse ritmo. 1h30. Mas enfim... Mesmo que você coma rápido, você tem 1h30 de pausa. De pausa mínima. E, enfim. Mas tá, então, e como comida eu acho é muito diferente do Brasil, do que a gente encontra, né? Então, por exemplo, aqui a gente, na França, não se come muito do jeito que a gente come no Brasil, no sentido de que a gente tá muito acostumado a ter um prato que tem várias coisas nele, né? Tipo, o nosso prato no Brasil, classicamente falando, né? O que tem mudado muito, mas a cultura no Brasil é ter um prato que tem arroz, que tem feijão, algumas vezes tem macarrão e tem salada junto do prato também. Então é meio que tudo junto no seu prato, assim, junto com a proteína, né? Uma carne, um peixe, um frango. Então você bota tudo no prato e come, né? Aqui na França, nessas comidas de cotidiano, normalmente o que você vai encontrar você vai ter como entrada uma saladinha, alguma coisa, talvez uma torradinha com alguma coisa, uma torradinha com patê, uma coisa desse tipo, né? E no prato principal mesmo, cara, vai ser tipo uma proteína e um carboidrato, assim. Então, vai ser, eu vou dar um exemplo aqui, sei lá, frango com batatas grelhadas. Então, sei lá... O bife com batata frita. Um bife com batata frita. Ou então nunca vai ter, tipo, dois carboidratos ou duas proteínas. É uma comida mais leve também. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a comer, almoçar aqui na França, eu sentia que não estava 100% satisfeita, assim, porque ela realmente é mais leve a comida. Porque muitas vezes, às vezes, como é o carboidrato, às vezes não é nem carboidrato, também é errado, né? Sempre tem a proteína, né? Mas pra acompanhar, muitas vezes é legume também, né? Às vezes é legume, tem um legume que eles chamam, come muito aqui, que é o haricot, né? O haricot vert, que é como se fosse É do feijão, É do feijão, mas não é o feijão como a gente conhece, é a fava do feijão, né? Acho que chama fava, se não me engano. Aquele negócio verdinho comprido, assim, sabe? E daí você fica leve, você come mesmo, não dá muito. Então é tipo, é uma mistura de legumes que foi cozido junto, né? Por exemplo, ratatouille é um prato muito típico daqui, né? Que é uma mistura de legumes eu adoro típico. ratatouille, é bem bom. Com molho vermelho e que abobrinha, acompanha... tomate, cozidinho no forno, uma delícia. E que vai e acompanha, por exemplo, um frango grelhado, um frango cozido. Tem também algumas comidas que a gente não come muito no Brasil, mas que são muito gostosas. Tipo, uma das coisas que eu mais gosto de comer aqui é canard, né? Que é tipo pato. Eles fazem muito bem, eu acho. É muito bom. Então, tudo de canard que eu acho bom. eu acho muito bom. Existe o magret de canard, que é a carne que você faz do pato mais grelhada, sabe? E existe o confit de canard, que é a coxa do canard que você faz de forma mais cozida e assada, assim. O engraçado é que o confit de canard parece um frango assado e o magret de canard parece uma picanha. É bizarro, assim, porque tipo, é pato, mas parece uma... Assim, acho que se você der pra uma pessoa e não falar, o magret em si parece muito, de fato, um corte bovino até, né? Quando você compra, porque tem uma gordurinha bem que parece bastante gordura um prato gordo, até. E é bem gorduroso e tal, mas não é pra comer sempre, né? Mas é muito bom, assim, muito bom mesmo. Aqui não tem self-service na França, né? Não existe essa cultura de self-service justamente porque não tem esse interesse em comer rápido, né? Então não existe, tipo, não faz sentido pra eles hoje isso. Quem quiser investir, viu, e criar um self-service na França, eu topo. Mas eu já pensei nisso, eu não sei se teria, porque como eles têm essa cultura de comer devagar num restaurante, não sei se pegaria, entendeu? Eu acho que sim, viu? Eu acho que é uma ideia aí de investir, gente. Criem, service aqui na França vai fazer sucesso. Seria testar, assim. Eu tenho um pé pra trás se funcionar aí ou não, mas... E tá, então é isso. Aí depois, obviamente que tem... Muitas vezes no restaurante você pega a entrada e prato, prato sobremesa, né? Não é nem necessário você muitas vezes pegar todos os 3 pratos do menu, né? E sobremesas são as coisas mais simples também. Pode ser um salada de fruta, pode ser... O creme brulee é uma sobremesa típica daqui, né? Tipo, que é aquele cremezinho queimadinho por cima, que eles botam... Usa o maçarico pra fazer aquela crostazinha que fica bem crocante, bem gostosa. Nossos ouvintes conhecem o maçarico. Dá pra fazer no Brasil. Dá pra fazer em casa também, homemade, assim, né? E aí tem sempre... Mousse de chocolate tem muito também, né? Esse tipo de coisa, assim. Vamos citar aqui as principais comidas francesas para os nossos ouvintes. Que aí ele vai pesquisar em casa, vai fazer a receita, assim, os clássicos. Diz aí, Felipe. A gente falou aqui do ratatouille, são a salada com abobrinhas, tomates. Você pode fazer ao fogo ou ao forno. Falamos do confit e do magret de canard, que é pato. Assado. Acho que esse não dá pra achar no Brasil, é mais difícil, né? Mas acha, sim. Que mais?
Então, tem muita coisa, na real. Então, por exemplo, tem um Buff Bourguignon, que é bem típico da região da Borgonha, né? Mas também que muitas vezes se encontra no restaurante aqui. Tem Tem o chucroute. chucrute, que é mais alsaciano, assim. Já é mais perto da cozinha alemã, né? Talvez não seja Da tão... região Alsácia. Mas tem, né, Alsácia, né? Que fica no leste da França, na fronteira com a Alemanha. Ah, uma coisa que eu adoro, os mules. São os mexilhões feitos no molho roquefort. Quando você vai pra Normandia ou pra Bretanha, Eles fazem muito eles lá, fazem né? muito, Que é é bem molho, que é tipo típico. mexilhões marinados, né? Ficam muito bons também. Bem típico de cidades marítimas, né? Que tem praia. Tem também o flamencuche, que é aquela pizza, parece uma pizza, massa de pizza, mas ela é bem fininha, com cebola, Sim. bacon. Sim. Muitos outros, né? Isso foi só pra Ah, o citar... cassoulet também, galera, que é parecida com a nossa feijoada. Mas é muito bom o cassoulet. É conhecido também. Quem assiste MasterChef vai lembrar também. Enfim... Acho que esses são os principais, assim, que a gente já pensa logo de cara de Crepe. comida. Não, assim, tô falando de comida de refeição que você encontra no dia a dia, né? Óbvio que também tem um crepe, mas já seria mais sobremesa, assim. A sobremesa já entraria, né? Já entraria crepe, já entraria mousse, já entraria o próprio creme brulee, já entraria, O sei lá, fondant, o essas chocolate. tortas que eu falei também, Engraçado que o né? petit gâteau não é conhecido aqui como petit gâteau. É conhecido como fondant au chocolat. Não, na verdade o petit gâteau não existe aqui, assim, tipo, o equivalente dele é um negócio muito brasileiro, essa adaptação. Não, mas Não sei se veio dos existe Estados Unidos. É o porque, fondant au chocolat. não, mas deixa eu Que é... explicar. É porque assim, o petit gâteau é o sorvete com o que eles chamam aqui de fondant au chocolat, né? Com aquele bolinho de chocolate, né? Isso. Na França não é assim, é só o bolinho, que é esse fondant, e ele é feito de um jeito que ele, por fora, é tipo um bolinho de fato, mas quando você bota a colher e tira a primeira parte dele, ele derrete por dentro. Então, quando você já pega um primeiro pedacinho dele, o chocolate já vai saindo de dentro derretido. É por isso que ele é o fondant au chocolat, né? Que é o chocolate Mas o petit fundido, gâteau digamos. é assim também no Brasil. Só que o petit gâteau no Brasil a gente come sempre com sorvete, porque no Brasil a gente adora doce. O francês já não gosta tanto de doce. Se ele come o fondant au chocolat, ele não vai misturar com sorvete. Ele já Porque a gente come alopra também, né? No separado. Brasil a gente alopra assim, tipo, mistura sorvete com negócio. Então, aqui, eu não Aqui diria a que é o gente... petit gâteau, é só o fondant de chocolate, é só o bolinho assim, de Mas chocolate, né? eu já vi também alguns restaurantes apresentando. Não é o clássico, mas existe, assim, mas não é o clássico. E o nome petit gâteau não é conhecido. Se você perguntar a um francês, aí já comeu um petit gâteau, ele não vai saber o que que é. Eu nunca vi assim no restaurante, nem equivalente, nem o nome. Então acho que é um negócio bem brasileiro que a gente inventou. Não sei se a gente pegou os Estados Unidos, um cor do tipo, mas aqui eu nunca vi, assim. Então eu não cheguei no restaurante pedindo petit gâteau. Se você pedir, o cara te trazer um bolinho pequeno, porque petit gâteau é literalmente um bolinho, né? É engraçado porque no Brasil a gente dá nome francês para umas coisas que não são francesas, assim. E só quando a gente tá na França a gente percebe. Tipo, pão francês. No Ceará a gente chama o pão francês, o pão carioquinha, o pão. Como é nas outras regiões do Brasil? O pão Cacetinho, ou cacetinha. então. A gente chama de pão francês, mas não é o pão francês. Porque o pão francês é a A baguete baguete clássica, assim, clássica. enorme. E, tipo, o pão francês, ele é bem diferente da baguete em si, né? Porque a baguete, ela enfim, ela é bem maior, de tanto formato, tanto tamanho. Mas a baguete em si, ela tem outra massa, assim. A massa dela é bem mais dura. É bem duro, na real. No começo dói, até você se acostumar, dói mastigá-la, assim. Enquanto que o pão francês do Brasil, ele é mais farelento, assim. É diferente, né? Enfim, tem quem prefira o pão francês, tem quem prefira o pão francês que a gente conhece no Brasil, né? E tem quem prefira a baguete verdadeira daqui, né? Depende do gosto de cada um. Enfim. Ah, mas não tem como deixar de falar, pra mim, o principal, um dos mais gostosos, são os aperitivos franceses. Quando você faz uma festa na casa de alguém e chama alguém para sua casa, você sempre leva, né, um vinho. É bem costume daqui você levar um vinho para a pessoa e a pessoa vai abrir esse vinho naquela mesma noite e aproveitar com você aquele momento junto com outros aperitivos. E aí vem uma seleção de queijos maravilhosos, uma seleção de presuntos, não é presunto, é charcuterie, Uhum. que É. são presuntos, salames, que não tem no Brasil. E realmente é muito, muito bom. Eu Isso é muito adoro. bom mesmo. É porque, de fato, quando fala de queijo, a França é realmente referência, né?
E, cara, tem pra todo gosto, de todo estilo, de toda forma, de todo odor, Eu adoro. de todo cheiro, de todo Queijo forte, queijo. consistência, tipo... Não tem, você não pode dizer, eu não gosto de queijo, porque aqui existe tantos tipos de queijo. É, que é difícil ter E um que de não agrade, assim, charcuterie né? Só se também, você né? tiver... Os aperitivos, em geral, eles são muito bons em charcuterie, em queijos e em vinhos. Então, um aperitivo francês é Ah, muito bom. cervejas também que se encontra aqui são muito boas também. As cervejas, Cervejas, é. principalmente, nossa, tem um gosto muito bom, são muito bem feitas, tem muitas marcas, tem muita tradição também, né? Mas acho que isso já fica... Acho que a gente vai fazer um episódio dedicado, assim, às bebidas alcoólicas que tem aqui na Vale França, a porque tem pena, muita vale a coisa pena. legal Tem pra muito. falar e eles têm De muita cada região cultura. é um vinho diferente, uma especialidade diferente. Tem vinho, tem cidra, tem champanhe. A gente vai abordar tudo isso num segundo episódio, no outro Ah, gente, episódio, falar né? de comida, não vou parar de falar, porque tem muita comida boa. Assim, no Brasil, vamos falar aqui, comparações. O que é que tem no Brasil que não tem aqui? O que é que tem na França que não tem lá Porque no Brasil? é legal isso porque, assim, experiência pessoal, quando eu vim pra França tinha coisa que eu comia no Brasil, acho que, gente, assim, às vezes, muitas vezes como você tá lá, você não percebe que algumas coisas que a gente come lá é só de lá, entendeu? E é só quando você vai pra outro país ou pra outra região do Brasil, às vezes você descobre que tem coisa da sua própria região, mas principalmente quando você sai do Brasil, você descobre que tem coisas que, cara, isso só tem no Brasil mesmo, assim. Então, por Começa a exemplo... dar valor até, né? dá saudade, tá? Dá Então, saudade também dá pra da falar comida brasileira, que é muito boa dá pra também. falar o óbvio, né? O óbvio seria feijoada, óbvio que dá pra saber que O você tem no feijão, de Brasil. maneira geral, Mas a assim, gente por não come exemplo... muito feijão aqui na França. Não é típico, né? Fora o prato que é o cassoulet, que alguns restaurantes franceses vão apresentar, né? Que é um feijão cozido. Não tem muitos Ah, tipos, variedades de feijão. No Brasil tem feijão de corda, feijão carioquinha, feijão preto. preto, branco, verde. É muito raro, assim, ver uma refeição comendo alguém comendo feijão como a gente come no Brasil, assim. Então é muito difícil mesmo, assim. Você vê rarissimamente. Às vezes é só aquele prato que às vezes se encontra aqui em restaurante mexicano, chili com carne, né? Farofa, Mas farofa também é muito típico da gente, se encontra em a pau aqui. batata palha. Cara, tem muita coisa, assim, porque a gente tem uma cultura muito forte. Tudo que é, tipo, salgado também não existe aqui na França, né? Cultura de Coxinha, salgado, de bolinha de lanche. queijo. O lanche brasileiro é muito bom também. A gente começa a dar valor também à comida brasileira. A nossa cultura, a gente tem uma cultura muito rica, culinária, muito rica. Pastel, sei lá, tudo isso são coisas que só tem aí e antes a gente não se toca, quando a gente sai do Brasil, a gente começa, poxa, que falta de comer um pastelzinho Um aqui. bom pastel de carne, Aí depois tem coisas como pão de queijo também, que é bem típico do Brasil. bem típico. Né? O pão de queijo, a tapioca, né? Que eu já falei aqui, típico lá do Ceará e que quem é cearense sente falta. E só do Ceará dá pra falar baião de dois também, dá pra falar, sei lá, cocada, coisas mais nordestinas também, né? A castanha. Mas enfim, acho que a lista é muito grande, né? Se a gente for falar. Sim, sim. E que tem na França e que você não acha no Brasil, ou é mais difícil achar no Brasil? Um pouco dessas coisas que a gente tinha falado já, né? Mas dá pra adicionar algumas, tipo, um clássico escargot de Bourgogne, né? Que se come muito. Escargot. Os clássicos, sei lá, eu acho Crepe, que... o crepe no Brasil tá começando a fazer algumas creperias, mas não é que nem aqui. Aqui toda esquina tem crepe Muito bem feitos, assim. bem né? feitos e o crepe com Nutella, nossa, fenomenal, É fenomenal. um clássico que sempre continua bom, né? É. E... Os mexilhões, o ratatouille, né? As coisas de padaria que a gente já falou, que eu gosto muito também, o pão de chocolate, nossa, que eu acho maravilhoso. E que sempre sinto falta quando passo muito tempo longe da França. O buff bourguignon dá pra fazer, que é uma carne cozida no vinho. Não, mas assim, acho que... É um prato já mais fácil teoricamente, de fazer essas coisas dá pra fazer, assim, fora do Brasil. Mas tô falando, no geral, que você não encontra, né? Tipo assim, O crepe que você também não encontraria, teoricamente, né? é muito fácil fazer um crepe, não é? Não, é facílimo. Assim, é como uma panqueca dos Estados Unidos, mas não é cultural, né? É que você não encontra, tipo, creperias realmente, como tem... Então, aqui tem um dia que só come crepe, é a festa do crepe. que é a Chandeleur, né? Chandeleur. Que é no, acho que 2 de fevereiro. 2 de fevereiro, é o dia de fazer crepe. É o dia especial de fazer crepe. E nessa época do ano tem um negócio que só tem aqui também, que é muito legal, que é aquela galette de roi, que é uma galette dos reis, que eles chamam, né? Que é uma torta que só tem nessa época do ano, que justamente se come no dia das festas dos Reis Magos, né?
E tem uma tradiçãozinha que eles escondem dentro da torta um pedacinho de... Uma surpresinha, um pedacinho de um bonequinho pequeno. E, tipo, a torta ela Que é eles chamam de cortada... fave. Feve, a Feve. feve. Aí ela é cortada em, Eles tipo... chamam de feve. Ela é cortada em, vamos supor, em 6 pedaços e dentro da torta só tem um, né? Então, tipo assim, o número de pessoas que tiver, só uma pessoa vai pegar a tal da feve. Aí quem ganha, quem pegar a feve ganha uma coroa. Aí bota na cabeça é o rei da noite, o rei ou a rainha, né? Isso. E nas padarias, quando você compra, eles dão uma coroa. Então isso é muito engraçado. Você compra da coroa, você leva pra casa, divide o número de pessoas que tem e um deles vai ser o rei da noite, o rei ou a rainha, né? É bem engraçado. Ano passado a gente fez isso com as minhas sobrinhas que estavam passando Natal aqui. E essa é uma festa que vem logo depois do Natal. Logo depois do Natal eles começam a vender essa torta nas padarias e vai até o meio de janeiro, mais ou menos, né? O dia da festa mesmo é 6 de janeiro, a festa dos reis. E eles comem e aparece essa surpresa dentro do bolo. Então, pra criança é uma alegria, é uma festa. É. Mas assim, falando também de alimentação no geral, né? De comida, a gente pode também falar um pouco dos mercados, né? Dos supermercados, dos mercantis, como a gente fala, será? Mercantil, dos hipermercados e tudo. Porque eu acho que no geral aqui, uma coisa que eu sinto muito, toda vez que eu vou pro Brasil, quando eu venho pra cá também, quando eu vou visitar o Brasil e quando eu volto pra França, é que no geral, as comidas dos supermercados aqui, você encontra coisa de melhor qualidade, por um preço baixo, sabe? Então, vamos supor, enquanto no Brasil o preço baixo, mesmo, tipo assim, no geral as coisas que você acha preço médio, até às vezes preço baixo, a qualidade normalmente é muito baixa, assim, infelizmente. Preço médio, às vezes rola ou não. Acho que na França, mesmo coisa que tem um preço não tão. Um preço perto de ser baixo, tem qualidade boa, assim. Principalmente as frutas, eu acho as frutas aqui muito boas no geral. Mas de mercado, de rua. Não, até de supermercado, tô falando mesmo. De supermercado e mercado de rua. Você vai num supermercado, você acha, sei lá, uns bananas bem bonitas, bem maduras, você vê que tem qualidade, você acha bons abacates. Ele tá puxando o saco daqui da França, não é Não, verdade? não é, mas é porque isso é uma coisa que já me falaram, assim, que eu já vi muito, que, tipo, infelizmente, muitas vezes, e às vezes, muita gente vê, aqui eles têm muita cultura de, no supermercado, mostrar a origem dos produtos. Então, por exemplo, quando você vai e você olha as frutas e legumes, sempre tem marcado a origem Espanha, a origem México, pros abacates, por exemplo, entendeu? Ou É. então, e tem muitas vezes tem a origem Mamão é Brasil. origem Brasil. Todo É, mamão que tem na França é origem do Brasil. então muitas vezes tem origem no Brasil. E muitas vezes as bananas são origem no Brasil. E às vezes eu fico, poxa, eu Banana. nunca vejo as bananas tão bonitas assim na França como no Brasil. Então muitas vezes, talvez os melhores de lá vêm pra cá, né? Infelizmente, acho que devia ficar, sei lá, devia ser um pouco mais equilibrado, ficar uma parte também no Brasil pro mercado local também, né? Mas isso é uma coisa que eu noto, assim, que eu sinto um pouco também. Eu não sinto tanto no mercado, no supermercado, quer dizer, essa diferença não, assim, o que eu sinto mais, que me choca mais e que me surpreende mais é a cultura dos mercados de rua aqui na França, que realmente você tem produtos frescos de qualidade que é vendido para o seu bairro ali, no seu bairro, a sua comunidade, e é muito interessante, assim, porque as pessoas se conhecem no mercado, eles têm todo dia na semana, todo, desculpa, tem todo domingo, ou pelo menos uma vez na semana, tem um mercado de rua no seu bairro. Então as pessoas têm o costume de ir fazer compra lá, as pessoas se conhecem, é muito, muito interessante, assim, eu sinto que... Isso é bem legal, né? Porque isso é uma surpresa muito boa pra gente quando descobriu isso aqui. Porque pelo menos no Ceará, né? Não sei se eu posso nem dizer no Nordeste todo, mas especificamente de onde a gente vem no Ceará, tinha alguns bairros que tinham esse mercado, mas assim, eram muito mal vistos, eram muito produtos realmente de baixa qualidade, duvidosos e tal. Então, já me falaram que no sul, sudeste, tem alguns cantos que tem umas feiras de rua que são coisas boas, assim, de qualidade, de São verdade. Paulo tem um Mercadão, né, que é conhecido. Mas acho que é outra pegada, assim. Mas assim, Não, feiras de... o que me impressiona é o fato de que realmente todo bairro tem um mercado de rua que acontece sempre, pelo menos uma vez na semana, acontece até mais vezes por semana, com uma frequência maior. As pessoas realmente vão como uma programação da semana, as pessoas vão ao mercado de rua. Então é muito cultural, assim. No A Ceará, feira, né, talvez. Então. é isso, a feira. No Ceará tem feira também, mas não é cultura, não faz parte da cultura local.
E aqui as pessoas realmente valorizam o produtor local. Quem vai vender lá no mercado são os próprios produtores das proximidades daquele bairro. Então as pessoas valorizam esse produto local e eu sinto como se as pessoas do bairro meio que se cuidam, assim, valorizando o produtor, e o produtor acaba conhecendo também o consumidor que é daquele bairro, que vai todo domingo lá comprar verdura, comprar fruta. Isso eu acho muito, muito bacana. É legal, e tem de tudo, né? Tipo, tem a barra que tem um cara que faz a barraquinha do peixe, dos frutos do mar, tem um cara que faz a barraquinha dos Produtos frescos, queijos, tem um né? cara que faz legumes, outro faz as frutas. Tem de tudo, assim, até pra comprar, tipo, sei lá, mel, tem um outro que faz barraquinha de tempero, então é bem legal, assim. A gente gosta muito de domingo de manhã, quando a gente quer fazer um bom almoço, boas compras de qualidade, a gente vai lá e pega sempre produtos frescos e sem dúvida de boa procedência, né? Então, galera, é interessante a gente falar também da alta gastronomia francesa, que já é outro mundo. Já a gente entra aí nos maiores chefes franceses, maiores chefes do mundo, com restaurantes que são expandidos no mundo inteiro. E o que é que você tem aqui para acrescentar, Felipe, sobre eh, restaurantes étoilés, restaurantes que É que são tem. premiados? É que eu acho que é essa, muitas vezes a imagem, mesmo que quando você fala a cozinha francesa, assim, a alta cozinha francesa é realmente isso, né? São esses restaurantes que eles chamam de restaurante gastronômico. Não sei exatamente qual o termo correto no Brasil que a gente usa para distinguir um restaurante comum do restaurante gastronômico. O que eles chamam aqui de um restaurante gastronômico? É aquele restaurante que existe um chefe e que ele propõe aquele menu que tem um chefe que, enfim, que tem todo aquele viés criativo de trazer pratos inovadores e tudo, e que tem toda aquela questão daquele menu de vários pratos, né? Não é, tipo, não é só a entrada, prato principal e sobremesa, é um menu que vem 6, 7 pratos, né? Com toda aquela questão de tentar ter uma cozinha criativa e criar algo novo com bons ingredientes. Então isso é o que eles chamam de restaurantes gastronômicos aqui. E disso vem a alta gastronomia francesa, que é muito bem reputada nesse âmbito, né? É algo internacional, mas a França realmente é um destaque nisso. Existem chefes que foram étoilés, como eles chamam aqui. Existe, na verdade, de onde que vem esse termo, né? Étoilé estrelado, quer dizer, né? Quer dizer que existe um guia Michelin que desde a década de 30 atribui estrelas a restaurantes de referência, né? Então, existem alguns critérios que leva ali no restaurante. Os critérios vão desde a apresentação dos pratos, ou seja, mise-en-scène, né? Desde como é que funciona o serviço do restaurante, das instalações, como que é a diversidade do menu do chefe, a criatividade que ele tem, o que ele traz do lado, o que ele propõe de novo inovador. Existem vários critérios que a Michelin analisa no guia, e cada ano eles só saem uma nova lista do guia, né? Onde eles atribuem estrelas aos restaurantes. Eles podem também tirar, viu? Pouca gente sabe disso, mas o Guia Michelin eles podem também. Eles sempre repassam para ver se os restaurantes estão mantendo o padrão. Eles podem tirar uma estrela de uns restaurantes. É um pouco como hotel também. O hotel tem isso, né? Que de cada X tempo, mas acho que no hotel é mais definido, assim. É tipo quanto tempo vale. Vale a questão das suas quantas estrelas você tem. Mas você pode, no restaurante, no caso, é um padrão internacional, o Guia Michelin, ele dá estrelas para restaurantes no mundo todo. E você pode ter no máximo 3 estrelas por restaurante, né? Então 3 estrelas seria o top do top do top que pouquíssimos restaurantes têm. Então. Aqui tem Em Paris tem vários restaurantes famosos. Teve um que teve até um episódio dos Grands Chefs no Netflix, da série Aquela Chef's Table, né? Chef's Table, exatamente. É. Que Tem é o. um que ele é vegetariano e ele só faz produtos com frutas frescas, com verduras do dia, e tem um menu. É bem interessante a didática dele. Ele tem um menu de acordo com a estação, de acordo com o que vai dar na horta dele. Então, se naquele dia é a época de clementina, que é tangerina, então ele vai fazer um prato com tangerina. É bem assim. Bem interessante. Eu não acho. Eu não sei se eles são. Eu acho que ele não é vegetariano, não, viu, Gi? Mas eu acho que eles têm uma pegada bem. Se não me engano, a última. É porque assim, muda muito o conceito dele também. Esse cara é o Alain Ducasse, né? Que está no Chef's Table. Então ele próprio vai evoluindo os conceitos ao longo do ano. Não, Então. esse restaurante que tem aqui em Paris, eu lembro demais. Ele cortando a carne lá no Chef's Table
E ele começa a falar, não quer isso. Então ele muda totalmente a pegada do restaurante. Eu acho Ele que cria a sua própria horta. Ele começa a produzir os próprios alimentos que vai pro restaurante. Acho que talvez a única coisa que ele tem que não. Acho que ainda tem peixe no restaurante dele. E daí, por isso, talvez não sei se enquadra exatamente como vegetariano. Mas de fato, não tem carne, assim. De fato, não tem carne. E ele é um cara que, se não me engano, ele é o chefe francês que mais recebeu estrelas do Guia Michelin. Porque assim, as estrelas elas são por restaurante, não é pelo chefe. Então, vamos supor, um chefe ele pode abrir 5 restaurantes, vamos supor que ele tenha recebido 13 estrelas pro restaurante, ele teria 15 estrelas, né? Aí o Alain Ducasse já tem restaurante praticamente em diversos países do mundo todo. Tem na Inglaterra, tem na China, enfim. Mundialmente conhecido. Mundialmente conhecido. E muitos deles receberam estrelas, né? Então acho que no total ele tem mais de 30 estrelas já, o que é tipo assim, um absurdo. Um dos maiores chefes do mundo em número de estrelas. E aqui em Paris tem 2 ou 3 restaurantes dele, se não me engano. Tem um que fica perto da Champs-Élysées. Fica perto do Arco do Triunfo, não fica muito longe, no 8e arrondissement, como a gente chama. Mas assim, olho da cara, né? Esse tipo de cozinha que a gente fala gastronômica... É outro padrão, você tem que ir excepcionalmente uma vez na vida. Cara, uma vez na Realmente vida... é uma experiência, não é pra se alimentar e ficar satisfeito. É pra você ter uma experiência nova, uma experiência diferente. Pra você ver, pra você ir com cabeça aberta, pra experimentar novos sabores, novas misturas, coisas que você nunca imaginou que daria certo junto, que eles têm criatividade. Mas também pelo preço, como é muito, muito salgado, esses menus que tem vários pratos nesses restaurantes gastronômicos, você pode ir somente, cara, em ocasiões especiais, né? Você não vai também nem uma vez por semana, nem nada do tipo assim, que você seja muito, muito rico, né? É interessante falar isso, porque quando se fala, a cozinha francesa ela é mundialmente conhecida, ela é mundialmente super valorizada, muitas vezes estão se falando da alta culinária francesa, da comida desses restaurantes gastronômicos que não faz parte também do dia a dia da população. É claro, a comida francesa tem pratos maravilhosos, mas a comida do dia a dia é uma comida simples, né? E mesmo se você vier como turista, acho que, assim... Depende, obviamente, da condição de cada um, né? Mas é difícil também você, na viagem, botar num restaurante étoilé é caríssimo, assim, porque já, na viagem já tem muitos outros gastos, né? E tal. Às vezes é de prioridade muito grande da pessoa e ela foca nisso, mas também provavelmente ela vai escolher um só restaurante desse pra ir, assim, ela não vai escolher. Isso. Assim, eu tô falando da maioria das pessoas, né? Se você, talvez, algum dos nossos ouvintes é tipo bilionário, ele vai todo dia no restaurante étoilé diferente quando ele vier para Paris, mas, cara, a maioria das pessoas como a gente é fora da realidade, tá ligado? Sabe? Isso. Então, é isso. Então, última pergunta para fazer para você, Felipe. Diga. Para nós comentarmos aqui juntos. O que dizer para um turista brasileiro que vai vir aqui passar uns dias na França e dizer que ele tem que experimentar, ele não pode deixar de comer pelo tempo da estadia dele aqui na França? Isso é legal, porque... Primeira coisa importante, não caiam naquelas armadilhas, digamos, de pega turista, assim. Então, vamos supor, você tá na Torre Eiffel, você vê... O primeiro restaurante mais perto da Torre Eiffel provavelmente não é um bom restaurante. Então, fuja do... Quando você vai procurar um restaurante, não vá naqueles que é logo do lado da atração turística, sabe? Ande um pouquinho mais, entre no ruzinho que tá atrás, percorra uns 2, 3 quarteirões, e aí você vai começar a realmente ver restaurantes locais, que são para as pessoas daqui da culinária local. Porque muitas vezes, nesses restaurantes que são do lado do ponto de vista turístico, é aquele negócio clássico, né? O preço é mais salgado porque é pra turista, às vezes a comida não é tão boa porque é pra turista, eles acham que... Enfim, muitas vezes acho que isso acontece em qualquer país, né? Infelizmente. Então, procure quando você estiver lá na atração turística, ande mais um pouquinho, para você sair desse circuito turístico até que você comece a ver restaurantes locais. Isso é uma primeira dica muito importante. Muito bom. Acho que fora isso... Quais são as comidas que eles têm que vir? Cara, com muito crepe, que você vai ver muitos cantos. Crepe de Nutella. Passe sempre no começo... Passe nessa rua, assim, esses crepes que é vendido mesmo na carrocinha, na rua. Às vezes tem creperia também que é bom, mas na rua também eles fazem. Mas se não... bom e barato os crepes assim de rua. Mas se não, ia dizer, passe também na padaria no começo do dia, compre um croissant, compre um chocolate, compre uma das patisseries das tortinhas, vai gostar muito também pra começar o dia, muito bom. A minha torta preferida, patisserie, é a tarte aux fraises, que é tarta de morango, que é uma delícia. A sua, qual que é, Felipe? Eu gosto muito da tarte au citron, é muito boa, assim, que é a torta de limão, né? A tortinha de limão é muito boa, não, deliciosa. a tarte aux fraises ainda é melhor, hein? Depende do gosto de cada um. Mas faça isso e depois disso, olha também, dê uma olhada onde a gente pode pesquisar na internet pra você não cair tanto nesses... pra você realmente achar algo local e bom, assim, né?
Mas com certeza você vai comer bem também. Se você for fazendo um pouco de pesquisa e andando um pouquinho mais, você vai chegar em bons endereços, assim. Beleza? Então é isso. Esse foi o nosso primeiro Dá episódio. uma olhada também no nosso blog, a gente fala alguns restaurantes, a gente também dá algumas ideias de locais para visitar. A gente tem um blog que é Explorando Paris, então dá uma olhada também lá. E fica atento para os próximos episódios do nosso podcast, para acompanhar a gente nas redes sociais também. E é isso, um grande abraço da minha parte da Gi. E bem-vindos novamente. Abração, bem-vindos ao Croissant Cast. Ao Croissant Cast. Fique atento aos próximos episódios. Valeu! Valeu.